Boa noite, pessoal. Tudo bem? Vou esperar uns 5 minutinhos, 2 minutinhos, 5 minutinhos é muito, pra gente começar a nossa live, tá? O pessoal tá começando a chegar. Hoje a gente vai falar um pouco sobre essa energia das mulheres do passado, muitas coisas que eu vivencio lá na clínica. Então, vamos esperar mais uns 2 minutinhos o pessoal começar a chegar e a gente já começa a falar sobre isso. Bastante gente entrando. Bom, vou começar, tá? Essa live ela vai ficar salva lá no meu feed. Eu vou começar aqui falando para vocês qual que é a minha intenção de hoje. A gente vai começar uma série de lives aí pela frente e sempre tratando muito da questão feminina, da questão das mulheres. E o que eu pensei? Então, a gente vai começar lá de trás, lá das situações que foram vividas pelas nossas avós, pelas nossas bisavós, até mesmo pelas nossas mães, né? Dependendo da nossa idade aí, as nossas mães já pegou um pouco essa época aí das mulheres. E o que é muito interessante a gente pensar? Nós rompemos, as mulheres, elas vêm rompendo muitas barreiras, né? Eu fiz uma postagem esses dias, até uma pessoa, um homem me falou que, na verdade, a gente vem rompendo desde 1800, com o direito, né, ao estudo que nós tivemos lá em 1800, 1900 nós entramos no mercado de trabalho, a gente pôde usar calça, a gente pôde estudar, a gente pôde trabalhar. E todos esses avanços que a mulher teve, eles foram rompidos socialmente. Então, dentro de uma visão externa, isso realmente aconteceu. As mulheres começaram a avançar. Só que o que eu quero abordar hoje não são esses fatos aparentes, o que aconteceu realmente. Então, nós entramos no mercado de trabalho, a gente está conseguindo direitos iguais na atualidade, ganhar o mesmo que um homem ganha hoje dentro de uma empresa, mas não é só sobre isso que eu quero dizer. Eu gosto muito, quem me conhece sabe que eu gosto muito de trazer aqui na live ou num story ou, né, num vídeo que eu posto no feed. Eu gosto muito de trazer a experiência que eu tenho dentro da clínica. Então, o que acontece dentro da clínica? Hoje eu tenho uma porcentagem altíssima de mulheres de 12 a 88 anos. Então, eu atendo uma senhora de 88 anos também e uma menina de 12. E o que eu venho observando muito? Todos os rompimentos que nós tivemos na nossa vida, muitas vezes ele não aconteceu internamente. Então tem muita mulher aqui entrando, né? Vai estar participando da live. Eu quero muito que vocês façam as perguntas de vocês, caso vocês queiram. O que eu vejo? Então eu vou contar algumas situações que eu já vivi para eu mostrar para vocês o quanto essa cultura, essa questão do feminino bloqueado, ele ainda está enraizado na gente. Então, vou contar uma situação que eu já vivi dentro da clínica. Eu tive uma paciente, ela ficou casada durante décadas, é uma paciente de uma média aí de 60 para 70 anos. Então, ela ficou casada durante quase 40 anos. E aí, num casamento muito ruim,
muito negativo, onde tinha agressões físicas, agressões verbais, um impedimento muito grande dela ser um ser humano, né? Que é o mais importante, mas ela não conseguia sair desse relacionamento. E chegou um determinado momento que um dos filhos virou para ela e disse: olha, eu vou te ajudar e eu vou fazer você sair desse casamento. E foi assim que ela conseguiu. Só que o que eu observei? Ela chegou para mim na clínica 10 anos após ela ter se separado. Só que ela ainda não tinha conseguido romper esse laço. Por quê? Em primeiro lugar, porque a mulher lá atrás, e a gente carrega, e isso eu vou falar isso para vocês, a mulher lá atrás, ela traz muito essa questão do casamento. A gente lá atrás nasceu para casar. Então, nosso intuito de vida, nosso objetivo de vida era o casamento. Essa era uma das coisas. Então, quando você rompe lá atrás, uma mulher que nasceu para casar, ela não tinha muita expectativa, muita perspectiva, vou estudar, vou fazer uma faculdade, vou ser uma presidente de uma empresa, isso não existia. Ela não consegue romper esse casamento internamente, porque dentro dela é um fracasso tão grande, porque aquilo que ela veio para fazer na vida, que era casar, que era ter uma família, ela não conseguiu, mesmo entendendo que aquele relacionamento era muito abusivo, em todos os aspectos, tá? Abusivos em relação a sogro, sogra, marido. E o que aconteceu? Essa mulher, ela chegou pra mim já separada, morando sozinha, já longe desse relacionamento, morando sozinha, só que ela ainda estava muito conectada com esse casamento. Então, o que ela fazia? A gente começou a observar durante a terapia. Então, ela acordava sozinha, tá? 7 horas da manhã. E aí ela ia limpar a casa, ia lavar roupa, e aí ela fazia almoço correndo. Até que um dia, ela mesma relatou na clínica que ela estava almoçando de pé. Que ela estava encostada na pia, almoçando de pé. E eu perguntei para ela por quê? Por que você estava almoçando de pé? E ela me disse que ela não sabia. E eu falei, por que você não se senta à mesa, coloca a mesa, come com calma, ou acorda 8 horas da manhã, e aí você vai pensar no dia, o que você quer fazer, se você realmente quer fazer almoço, porque ela mora sozinha. E aí nós começamos a descobrir que, apesar dela estar separada há 10 anos, apesar dela ter tido um relacionamento extremamente abusivo, ela ainda estava se comportando como há 20, 30 anos atrás, como se ela estivesse casada. Como se as pessoas que estavam obrigando ela a fazer as coisas, a limpar o chão, marido, sogro, sogra, estivessem ali. O que eu comecei a perceber? A gente carrega, a gente, tá? A gente carrega dentro da gente toda essa energia que é passada das nossas bisavós para as nossas avós, para as nossas mães, para a gente. A gente conseguiu? A gente vem conseguindo se desconectar? Muito. Mas vocês não têm ideia do que eu recebo de mulheres na clínica. Com a minha idade, eu tenho hoje 44, mais jovens, 30, 35, não conseguindo se enxergar como mulher dentro do casamento. Por quê? Porque parece que elas carregam, elas vão trazendo aquela energia do impedimento, do bloqueio, do não posso, mesmo sabendo que ela pode, ela sente que ela não pode. Então, o que acontece com a mulher na atualidade e que a gente consegue, talvez, linkar uma coisa na outra? A grande maioria das mulheres que trabalha fora sente uma culpa absurda de estar trabalhando fora. Por conta dos filhos. Por que o homem não sente culpa? Ele é pai. Os filhos dele também ficam em casa. Vocês já pararam para pensar? Por que a gente carrega
essa dor, essa culpa, a gente carrega exatamente porque a gente traz lá do nosso passado, que são fatos, né? Nós éramos realmente impedidas de estar lá, mas de fazer as coisas, de romper um casamento, mas hoje nós não somos mais impedidas. Então, vamos imaginar, vamos pensar, você que está aí me assistindo, você que teve uma avó, uma bisavó, a mãe talvez, você já parou para pensar no tipo de relacionamento que elas tiveram? Então, vou falar de uma outra história, tá? Tive uma outra paciente, também já numa faixa de 70 para cima, que o marido chegava em casa para almoçar e ele simplesmente não gostava do almoço, ele virava a mesa e jogava absolutamente toda a comida no chão. E obrigava ela a fazer de novo, porque não estava do gosto dele. Naquela época, ela tinha como ter voz, ela tinha como dizer para ele, chega, não quero mais, vai te catar que eu vou trabalhar, vou cuidar da minha vida, vou levar nossos filhos embora. Não. Ela não tinha nem aonde trabalhar. Eram pouquíssimas as mulheres, há 40, 50 anos atrás, que trabalhavam, né? Eram algumas exceções. Hoje, já não. E você entende que eu vou usar essa palavra, tá? Essa submissão, essa culpa. Então, eu saio para trabalhar, eu tenho culpa. Eu fico em casa, eu não tô legal. Eu não sei se eu quero trabalhar, eu não sei se eu quero ficar, eu cuido o dia inteiro dos meus filhos, eu acho que eu tô fazendo a coisa certa, mas eu tô indo trabalhar, eu também acho que eu tô... É tudo muito confuso pra gente. Está ficando cada vez mais confuso. Por quê? Porque a gente precisa se desconectar aqui, não aqui, daquele passado. O que eu vejo? Então, às vezes eu tenho pacientes, como eu disse pra vocês, eu tenho paciente dos 12 aos 88. 98% mulheres. O que eu vejo? As meninas, as mulheres de 20 anos que estão começando a trilhar esse caminho, então elas estão namorando e vão entrar pro casamento. Parece que a hora que a pessoa, a mulher, a gente, entra no casamento, a gente é abduzido. Entrei no casamento, pronto. Mudei a forma de me vestir, agora eu sou mãe, meu Deus, eu sou mãe. Agora eu não quero mais trabalhar. Não tenho nada contra quem não trabalha. Não, eu acho que é uma escolha e tem que ser feita essa escolha, se tiver ligada aqui, tá? Eu realmente não quero seguir esse caminho. Começou a ficar tudo muito bagunçado pra mulher. A gente tá muito perdida e a gente fica abduzida lá dentro do casamento, daquela rotina, aí entra a rotina, a gente tem que dar conta, o que eu recebo, quem me acompanha, o que eu recebo de mensagem, as caixinhas que eu abro nos stories falando que eu tenho que dar conta, eu tenho que fazer, ele não sabe fazer do meu jeito, então eu vou lá e resolvo tudo. Que tempo que sobra para você? Lá atrás não existia esse tempo. Lá atrás ele não era nem falado. Quando, né? Que eu vou pensar na minha avó, nas minhas avós, por exemplo, elas iam no salão de cabeleireiro, no máximo cortar o cabelo, no máximo. E tem uma outra coisa muito interessante, tá? Que eu sou muito observadora, eu vivencio muitas coisas, né, dentro da clínica, eu vejo muitas coisas acontecerem. Então, o que eu já vi? O que eu já percebi? Como era uma mulher de 40 anos há 40 anos atrás, há 50 anos atrás, há 80 anos atrás. Como era essa mulher? Então vamos criar um estereótipo? E você vai concordar comigo, se você tem mais ou menos a minha idade, você vai lembrar, ou da sua mãe ou da sua avó. Como que ela era? Então, ela já tinha 40, provavelmente ela já tinha casado com 20, porque, né, tem que casar.
Os filhos de 20 já estavam casados, provavelmente já estavam tendo filhos, então com 40 ela já era avó. A avó, ela também tinha um estereótipo. Então eu vou lembrar da minha avó, tá? Um saiote, isso mesmo. Alguém comentou que era uma senhora. Então ela tava com uma saia, uma blusa, já descuidada do peso, tá? Porque não preciso cuidar mesmo. Às vezes a blusa nem combinando com a saia. O cabelo grisalho, que eu não preciso mais pintar. Eu já sou vó, já acabei, cumpri, ufa, passou. Cumpri meu papel. Casei, tive filho, tô tendo neto, acabou. Senhor, pode me levar. Como é uma mulher de 40 anos hoje? Aí, vamos voltar lá, né? Eu vou falando, né? Quem me conhece sabe que eu falo bastante. Vamos voltar lá? A mulher de 40 anos tinha filhos? Claro que não. Que absurdo! Imagina um filho nascer junto com o neto. Não tem nem cabimento. Não entra nem na cabeça isso. O nosso corpo, ele é coordenado pela nossa mente, tá? Vou dar um exemplo para vocês. Por que eu acredito nisso? Uma mulher de 40 anos hoje engravida? Engravida? Todas? Não. Mas engravida? Uma vez, eu vou juntando, né? Eu vou percebendo coisas na clínica, eu escuto uma coisa, eu assisto outra coisa, e uma coisa vai fazendo sentido com a outra. Uma vez, eu vi um vídeo da Cláudia Raia, e acho que ela tem uns 50 anos, e ela chegou pro médico dela, pro ginecologista, e ele virou pra ela e falou: olha, você não está em nenhum livro meu de medicina. E ela disse: por quê? Ele falou: porque eu não consigo explicar, né, fisiologicamente, dentro do que existe de estudos, como que o teu corpo funciona como uma menina de 20, 30. Você pode engravidar. Como que isso acontece? Ah, Melissa, a Cláudia Raia é rica. Ela faz muitos tratamentos. Não é isso. Como é uma mulher de 40 anos hoje? Como que ela se comporta? O que ela sente? O que ela espera? Uma mulher de 40 anos hoje é avó? Eu tenho uma filha de 4. Eu vou demorar para ser avó, eu espero. Ela tá num outro processo. E ela tá mandando mensagens pro corpo dela que, ó, eu tô ativa. E ela está ativa. Ela não é mais uma senhora. O que eu quero dizer com tudo isso? Eu não gosto muito dessa palavra porque fica parecendo que eu não gosto dos ismos. Feminismo, machismo, tá? Aqui eu não sou nada. Mas a nossa libertação, ela não é fato. Ela não é do fato. Olha, mulheres, a partir de agora, tá? Vocês podem ingressar no mercado de trabalho. Olha, mulheres, a partir de agora, vocês podem usar calças. Isso nos ajudou bastante a nós termos o poder da escolha. Só que a nossa libertação, a libertação dessa energia, dessas mulheres do passado, de tudo que elas viveram, do que elas entendiam do casamento e aceitavam do casamento, do que elas entendiam da maternidade e o que elas faziam com a maternidade, a gente carrega. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu já dei algumas vezes, eu até dei hoje para uma paciente minha na clínica. Imagina, tá, que você recebe uma herança, muito dinheiro. Aí você pega toda essa herança e você coloca num lugar só, na poupança, certo? Quem é da minha idade lembra do presidente que nós tivemos, né, do Collor, que ele veio e ele tirou toda a poupança de todo mundo. Então quem só tinha dinheiro na poupança ficou pobre, certo? Então pus tudo na poupança, o Collor veio, tirou, o que aconteceu comigo? Acabou, fiquei pobre. Quem tem muito dinheiro, quem recebe muito dinheiro, o indicado é você dividir seus investimentos. Então, eu ponho na poupança, embaixo do colchão, eu compro ação, imóvel, eu vou dividindo, certo?
Por quê? Se vem o plano Collor e tira meu dinheiro, eu não fico pobre. Balança, né? Dá uma cambaleada, mas eu tenho dinheiro ainda. Na nossa vida é igual. Eu tenho uma herança. A herança das mulheres, lá atrás, ela tinha 2 caminhos só. A nossa energia, ela era jogada em 2 coisas: casamento e filhos, casamento e maternidade. Não casou, 25 anos, meu Deus, vai ficar pra titia, que coisa horrorosa. Não teve filhos, teve 1, meu Deus, tem que ter 2, não pode, né? Ele vai ficar sozinho. Eram muitas determinações. E a gente, simplesmente, mulheres do passado, simplesmente seguiam essa determinação. Hoje, a gente tem uma gama de possibilidades de investir a nossa energia. Aonde? Eu posso investir na maternidade, no casamento, na minha vida profissional. Eu posso investir na minha vida pessoal, né? Nos meus sonhos, naquilo que eu desejo. Eu tenho. Só que eu ainda vejo muitas mulheres enraizadas com aquela energia, como se elas hoje ainda tivessem somente 2 opções. O que acontece? Quantas pessoas será que casaram? Quantas mulheres da nossa geração casaram e não queriam ter casado? Quantas mulheres tiveram filhos e talvez não queriam ter filhos? Ou quantas mulheres decidiram não ter filhos e foram julgadas por isso? Vocês já pararam para pensar? Aonde é que está a felicidade? Está em algum lugar? Todo mundo que é casado é feliz? Não. Todo mundo que é mãe é feliz? Não. Todo mundo que deixou de ser mãe é feliz também? Não. É muito individual e ninguém faz esse movimento. A mulher, por ela ter tido muitas determinações, ela tem muita dificuldade nessas escolhas. Por isso que a gente tem um sofrimento muito grande em buscar a nossa vida. Então, assim, aonde já se viu, né? Eu ter um bebê e uma criança pequena e eu ir viajar para buscar, para fazer um curso. Hoje já não é tão chocante, mas há 10, 20 anos atrás ainda era. Não houve uma mudança? Houve. Mas e aqui? E aqui? E pra gente? Houve essa mudança? Vou contar outra história para vocês. Eu atendi, tive uma paciente, tá? Ela foi casada durante 25 anos. E nesses 25 anos, ela sofreu agressão física. 25 anos. Ela casou num fim de semana. No fim de semana seguinte, ela já começou a ser agredida. E vocês não imaginam. E aí ela conseguiu se separar, outra intervenção de filhos que chegou e falou: chega, eu não aguento mais, se você não sair, eu saio. Ela conseguiu sair do relacionamento. Ela chegou na clínica, ela buscou ajuda, porque ela ainda pensava no ex-marido. E ela queria entender como se era amor, né? Se ela realmente o amava, o que estava acontecendo com ela. Sabe o que a gente descobriu dentro do processo terapêutico? Que a avó apanhou do avô a vida inteira e ele morreu. Eles morreram casados. A mãe apanhou do pai a vida inteira e eles só se separaram pela morte. Como que ela, né, num surto, conseguiu se separar? Então, o pensamento dela que a arrastava para esse ex não era amor. Parecia um canal que assim, eu não posso me desligar, meu Deus, olha que absurdo que eu estou fazendo, quem sou eu?
para largar, para conseguir me separar, para romper um casamento. Quem sou eu? E quando a gente descobriu isso, essa ligação que ela nutria pelo ex-marido foi acabando e ela foi entendendo que ela nunca amou. Que ela sempre permaneceu sendo agredida porque dentro dela, tinha uma convicção de que ela tinha que terminar casada. Independente de como, agredida ou não. Por que eu tô escolhendo todos esses temas? Eu acho que vocês já perceberam, né? Eu vou trabalhar muito com a questão, com o universo feminino. Por que eu vou trabalhar com o universo feminino? Primeiro que eu sou mulher, né? Já passei por muitas coisas dentro do casamento, dentro da maternidade. Eu ouço e soa muito familiar, muita coisa que hoje eu escuto. E eu atendo muitas mulheres. As dores são muito parecidas. É muita contradição, é muito conflito. Então tem um lado meu que quer muito. Quero trabalhar, quero avançar, mas poxa, tem um outro lado. E meus filhos? E minha casa? E aquele meu papel? E aquele papel de mulher? Mas Melissa, e se eu resolver, tá? Que eu quero desempenhar esse papel. Então eu quero deixar minha casa limpa, arrumadinha, jantinha pro meu marido. Tudo bem, gente. Não existe isso. Existe a sua escolha. Qual é a sua escolha? Eu quero viver isso? É isso que me faz feliz? Não, eu tô fazendo isso, Melissa, porque eu acho que é o certo. Bom, se você acha que é o certo, então eu acho que você tem que se questionar mais. Você precisa olhar mais pra dentro. Não, Melissa, eu entendi que assim, toda vez que eu saio pra trabalhar, realmente é uma dor muito grande. Ótimo, não existe problema nenhum. Então é o momento de você ficar em casa. Mas vocês entendem o conflito que existe entre uma energia ancestral, é uma energia, e a gente é banhada por essa energia. A gente está conseguindo se afastar, mas tem muita coisa enraizada ainda, muita coisa. Vou dar um exemplo, tá? Eu atendo mulheres também que estão se separando, que estão no processo de separação. Na grande maioria das vezes, como que a mulher é vista numa separação? Ainda hoje, tá? Talvez por nós, como, meu Deus, como ela conseguiu. Mas socialmente falando, no começo ela não é muito bem vista. E o homem? Ele é mal visto? Ai, meu Deus. Ai, olha, o separado. Não. Isso é o quê? A gente não tem uma carga evolutiva, um desenvolvimento intelectual para a gente entender que somos iguais, somos pessoas. Outra coisa muito interessante que eu vejo na clínica, às vezes eu atendo mulheres que ainda não casaram, então estão naquela fase do namoro, da paquera. E aí, né, a mulherada pinta o homem, o lobo mau. É ele que vai me sacanear. Gente, ele é uma pessoa, como outra qualquer. Do mesmo jeito que ele pode sacanear, você também pode. Do mesmo jeito que você sente angústia, insegurança, ele também. Ele é um ser humano. Por que nessas horas a gente é indefesa? A gente é Chapeuzinho Vermelho e ele é o lobo mau. Vocês entendem como tem tanta coisa em volta da gente que a gente não para observar o que está acontecendo dentro da gente? Eu quero abrir para pergunta, se alguém quer falar alguma coisa, quer perguntar alguma coisa. Eu me propus a fazer essas lives semanais, vou tentar fazer toda terça. Eu ia fazer hoje no YouTube, eu não consegui, tá? Então a semana que vem, se eu for fazer, acho que dá certo. Só que eu vou fazer lives curtas, tá? 30 minutos, 40 minutos,
Para não ficar chato, para não ficar cansativo, né? Já são 9h30 da noite, todo mundo precisa dormir, eu também, né? Meus filhos estão aqui esperando. E eu quero muito que vocês me deem sugestão de temas. O que a gente pode conversar aqui? O meu universo, o universo da minha fala aqui com vocês, vai ser daqui pra frente feminino. Melissa, você não vai conversar com homens? Claro que vou. Eu tô falando, né? Eu atendo homens também. E por isso que eu falo pra vocês que eles são pessoas como outras qualquer. Por quê? Porque eles têm sentimentos, porque eles sentem angústia, porque eles têm medo, porque eles são inseguros. É tudo igual. É absolutamente tudo igual. A gente que fantasia. E essa fantasia, ela vem lá do nosso passado. Então, vamos sintetizar tudo que eu falei, né, pra gente não ficar com uma live muito extensa. Quem chegou agora, a live fica salva no feed, depois assistam com calma se quiserem, tá bom? Vamos sintetizar? O que eu quis trazer hoje com a situação das mulheres do passado? A gente teve avanços, rompimentos? Tivemos muitos. Pudemos estudar, lembra, né? Nossos avós, bisavós lá atrás não puderam. Não pudemos estudar, a gente usa calça hoje, que também foi, né, foi liberado, a gente só podia usar saia, a gente pôde se separar, teve muito, a gente pode, né, assumir hoje uma presidência de uma nação, de uma empresa, enfim, podemos. Só que eu ainda vejo que tem muita coisa, que somos nós, que trazemos o preconceito. Nós, mulheres. Tudo enraizado. Eu preciso cumprir o cronograma social. Que cronograma? Casar? Ter filhos? 2. E se tiver 2 do mesmo sexo, tem que ter o terceiro, porque, né, vamos tentar mais um. E aí, só vai fazendo, vai tocando pra frente. Aí chega lá na frente, né, os filhos vão embora. E aí? O que eu tô fazendo aqui? O que eu vim fazer aqui? Tá, vim criar filhos? Vim. É uma das missões que a gente tem. Só? Só isso? Casar? Ter filhos? Mas, Melissa, então você tá me dizendo que eu preciso sair pra trabalhar? Claro que não. Não, eu não tô dizendo nada. Eu tô dizendo que você tem que fazer sua busca. Se você quer fazer sopa para doar à noite, numa noite fria, se o seu desejo é aprender a cantar em italiano, eu não sei. Mas você tá fazendo essa busca? Você tá saindo um pouco daquele cronograma? Melissa, eu morro de vontade de viajar com as minhas amigas. Vai. Ai, que absurdo. Eu vou largar meus filhos? Ué? Se seu marido sai pra pescar, fazer alguma coisa, é um absurdo? A sociedade entende como um absurdo? E lembrem-se que eu não estou aqui dentro dos ismos, tá? Feminismo, machismo, não é a minha intenção. A minha intenção é você se encontrar como indivíduo. Você, mulher, você, homem, a grande maioria que tem aqui é mulher hoje. O que é me encontrar como indivíduo? O que você veio fazer nesse mundo? Você veio ser mãe? Claro. Só? Você veio ser esposa? Também. Filha? E o que mais? Qual que é o teu papel? Que impacto você vai gerar na vida dos outros? Olha, a gente vai acabar, é que eu gosto de falar bastante. Eu tava pensando esses dias nisso. Que a gente vai embora, né? Todo mundo vai morrer. E na grande maioria das vezes, quando uma pessoa morre, a gente lembra dela, a não ser que seja uma pessoa muito próxima. Mas quando uma pessoa morre, a gente lembra dela 6 meses, no máximo 1 ano. E aí acabou. E aí eu fiquei pensando muito nisso. Eu não quero acabar. Eu não quero ficar na memória das pessoas 1 mês, 6 meses. Provavelmente na dos meus filhos, do meu marido, dos meus pais, do meu irmão, eu não vou ficar 6 meses, né? Eu vou ficar mais.
Mas será que eu não posso fazer mais? Será que eu não posso gerar um impacto na vida de mais alguém? De mais uma, de mais duas, de mais 20, de mais 30? E essa pessoa nunca mais esquecer que eu passei na vida dela? É para isso que a gente tá aqui. E pode ser o que for. Contanto que o teu coração te diga que é ali. Então, muita gente, né? Hoje, o que eu tô fazendo aqui, muita gente faz. Isso é um meio de trabalho, uma ferramenta de trabalho e realmente eu estou trabalhando. Só que por trás da questão do trabalho, eu tenho algo mais. Que é isso que eu acabei de explicar para vocês. Eu quero, de alguma forma, e o digital hoje me proporciona isso, gerar um impacto na vida de 1, 2, 10, 20, 30, sei lá quantas um dia eu vou conseguir. E essas pessoas nunca mais esquecerem do que eu disse, né, do que aconteceu, do que eu falei, do que eu mostrei, do que eu fiz. É super difícil. Mas vocês entendem que é algo muito grande? E que todo mundo pode fazer essa busca? Eu fazendo essa busca eu deixo de ser as minhas coisas? Não. Sou mãe, sou filha, sou esposa, sou profissional, sou amiga, tudo. Só que eu tenho uma busca maior. E eu chamo sempre vocês para pensarem nisso. Saiam da rotina de vocês. Saiam daquela coisa imposta. Ninguém mais está impondo, mas vocês ainda estão absorvendo essa energia. Eu sempre falo, esses dias eu estava conversando com uma paciente minha também, e eu não sei o que ela falou pra mim, eu falei, viu, mas você precisava fazer aquilo naquela hora, acho que ela tava enlouquecida, que ela tinha passado o dia limpando a casa. Eu também limpo a minha casa, tá? Eu também tenho casa pra limpar. Só que eu venho aprendendo a me olhar. Então, assim, a sujeira da casa tá me incomodando muito mais do que o meu cansaço. Nossa, muito mais. Então, vambora. Não, muito menos. Então, dane-se. Então, eu vou ficar no sofá. Que absurdo. Por quê? Se você morrer, tua casa vai ficar limpa. De algum jeito. Alguém vai limpar. Bom, ruim, muito limpo, médio limpo, mas a casa vai ficar. E você? E aí você vai correr uma vida, que é o que eu vejo, que aí eu recebo pacientes com 50 anos, que correu uma vida, correu, sei lá pra onde, mas correu. Aí os filhos estão indo embora, aí tá nascendo os netos, e assim, e eu faço o que daqui pra frente? Quem sou eu? Quem é essa pessoa que tá aqui do meu lado, que é meu marido, que eu não tive tempo de olhar pra ele? O que eu tô fazendo no mundo? Eu não sei o que eu gosto, eu não sei nada. E eu chamo vocês que estão me assistindo, que me acompanham, para trazer esse pensamento agora. Agora, o que você quer fazer agora? Vou dar outro exemplo, é o último, eu prometo, tá? Um dia, o meu filho virou pra mim e falou, numa quarta-feira, tá? Ele virou pra mim e falou, vamos assistir um filme? Todo mundo junto? E todo mundo junto, deita todo mundo no mesmo quarto, né? A gente liga a televisão e assiste. E eu virei pra ele e falei, não. Falei, hoje é quarta-feira. E aí ele olhou pra mim e falou, o que tem? E na hora, aquilo me deu um estalo. Eu falei, realmente, o que tem? O que tem que hoje é quinta-feira? Quarta-feira? Qual o problema? Tem dia? Tem dia pra assistir filme. E se sábado eu não tô viva? Nem ele. A gente não vai mais assistir esse filme. Todo mundo junto. Então, eu peguei, arrumei o quarto, não era dia de assistir o filme, e a gente assistiu. Porque a gente liga o piloto automático, a gente quer cumprir o cronograma, fazer tudo, né? Formar, trabalhar, e ter a casa, o carro, casar, ter 2 filhos, aí... E aí? E hoje? E agora? E aí você vai esperar para ver isso daqui 20 anos, 30?
quando muita coisa você não consegue mais resgatar, que é o quê? Agora, o hoje. O que você tem com seu filho, com seu marido. Ai, Melissa, mas meu marido... Eu entendo, o casamento é super difícil. Mas hoje, a gente tem escolhas. Não é como essa senhora que eu falei lá no começo, né, da live, que o marido chegava pra almoçar, ele não gostava do almoço, ele virava a mesa. Ele derrubava toda a comida no chão porque ele não queria aquela comida. E ela permanecia naquele casamento não porque ela amava aquele marido, porque ela não tinha escolha. E a gente tem. A gente está tendo muita dificuldade em usar essa escolha por preconceitos nossos, por raízes. Parece que a gente tem que defender o que a mulher era. Não, as coisas mudaram. Nós mudamos. Nós hoje com 40 anos podemos engravidar. Com 40 anos nós não estamos de cabelo branco. Estamos, mas a gente pinta. Vocês entendem que é muito diferente e a gente que precisa cortar esses laços com o nosso passado. A gente que precisa parar de recriar o que as nossas mães, avós, bisavós, tataravós viveram lá atrás. A gente pode ter uma família tradicional? Claro, claro que pode. Se eu estiver feliz, devemos. Mas a gente tem que aprender a se olhar. Tudo bem? Eu falei que eu ia ser rápida, eu não vou fazer 1 hora de live porque ninguém merece. Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu sei que os assuntos que eu trago às vezes não tem muito o que perguntar, ou às vezes tem, mas eu não quero me expor. Então quem me segue, quiser mandar depois uma mensagem, perguntar alguma coisa, eu respondo nos stories, eu respondo no feed, aí a gente vê o que a gente faz. Tudo bem? Eu agradeço muito todas vocês que estiveram aqui hoje. Nós vamos tentar, tá? Fazer as lives toda terça-feira. Tem muita coisa nova para vir pela frente. Então já a gente vai lançar uma jornada aí de 21 dias juntas. Eu vou lançar um curso, provavelmente no meio do ano. Então eu vou ter outros acessos aí com vocês, tá bom? Fica salva a live. O que vocês quiserem perguntar depois, que legal, tô super feliz, obrigada, tá? Que todo mundo gostou, ficou a salva. Se vocês quiserem assistir depois, assistam com calma, quiser me perguntar alguma coisa, quem me conhece sabe que eu tô sempre disponível. E terça-feira que vem, se Deus quiser, né? Vamos ver, se Deus quiser, eu consigo fazer outra live pra gente poder bater papo e dessa vez a gente vai fazer no YouTube, tá bom? Então, obrigada, boa semana e até mais. Obrigada, gente.